Bom dia, gente. Bom dia a todos aqueles que estão aqui presentes conosco e aqueles que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo nosso Instagram. Vamos dar início ao nosso Café com Pão Nosso, que ocorre sempre mensalmente no último domingo de cada mês, juntamente com a nossa atividade social, a produção da sopa e a evangelização infantil que está acontecendo ali dentro. Vou fazer a leitura da mensagem 119 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, para que a gente possa nos preparar para a nossa presidencial. Não perca sua calma. Não se deixe dominar pela cólera, que jamais o sol se deite sobre a sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure, por isso, dominar-se. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente? Não perca sua calma. Seu fígado é de mais precioso para que você o estrague. Então, com essa mensagem do Torres Pastorino, vamos aquietar aí o nosso coração, acalmar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, elevar o nosso pensamento ao alto e rogar a Jesus, Mestre dos Mestres, que Ele possa nesse momento colocar a sua mão sobre todas as nossas feridas, especialmente sobre as feridas morais que ainda trazemos em nós e que são de difícil cura. Jesus querido, médico de nossas almas, onde quer que tu estejas, que tu possas nesse momento, presente entre nós, conforme a tua promessa, curar em cada um de nós as mazelas que ainda trazemos e derramar sobre esse espaço físico e espiritual as tuas bênçãos e o teu amor, alcançando todos os lares que estão nesse momento vinculados a nós e aqueles que ainda irão se vincular a nós pelos fios invisíveis da internet, dos nossos pensamentos, pois vibramos também por aquelas criaturas que não puderam chegar até hoje e por aquelas que um dia ainda virão. Com essa súplica, a gente pedindo inspiração para o nosso trabalho de hoje. Nós pedimos a tua permissão e a tua bênção para iniciar mais um estudo da obra Pão Nosso. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, nós vamos estudar hoje o capítulo 63. Quem não conhece esse livro, Pão Nosso, de psicografia do Chico Xavier, esse livro, ele é o segundo da série Coleção Pontifica. É a coleção que estuda o Evangelho de Jesus. Todos os versículos que são comentados aqui pelo benfeitor Emmanuel foi tirado do Novo Testamento. Então, é uma coleção que eu recomendo muito para quem gosta de estudar a Bíblia, né? Porque tem um versículo e logo em seguida ele faz os comentários do versículo. E hoje, especialmente, nós vamos estudar o capítulo 63. O título desse capítulo é O Senhor dá sempre. E o versículo que o Emmanuel vai comentar está em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Ele tira um versículozinho de dentro de todo o capítulo e comenta. E o versículo é esse: Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Então, Lucas, eu não sei se vocês lembram, mas Lucas ele era considerado o apóstolo médico da equipe de Jesus. E ele chega no apostolado, ele encontra, o Cristo muito depois de todos os outros apóstolos. E ele era chamado de médico porque, na realidade, ele era marinheiro. Ele era marinheiro e ele quem cuidava das pessoas que adoeciam nas viagens. E esse é um detalhe da vida de Lucas que poucas pessoas sabem. Ele era visto
estudioso, estudava muito a medicina, ele era muito estudioso, porque como ele viajava bastante ali pela região da Galileia, de Jerusalém, ali pelo mar da Galileia, quando os marinheiros, os marujos adoeciam, ele era o médico a bordo. Claro que a gente não tinha naquela época de Jesus a ideia de medicina que a gente tem hoje, é muito diferente, né? Naquela época, os médicos, eles estudavam muito a anatomia do corpo humano, porque isso já era feito desde Aristóteles, estudavam muito a anatomia do corpo humano e estudavam muito as ervas medicinais, os medicamentos, né, que era tudo mais de origem natural. Então, Lucas, ele era chamado de médico, o médico do apostolado do Cristo. E aqui, ele, lembrando as palavras de Jesus, porque aqui ele retoma a fala de Jesus, ele diz para nós que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, em espírito e verdade, tudo aquilo que nós pedimos que for para a santificação do Espírito, lhe será dado. Só que o que a gente faz normalmente? O que a gente pede para Deus geralmente? São coisas. Né? São coisas que nós pedimos para Deus. E ele diz, ele ensina que o Senhor dá sempre, mas ele dá aquilo que for para a santificação do Espírito. Então tem determinadas coisas que nós pedimos para Deus, que são coisas materiais, que ele sabe antecipadamente que aquilo não irá nos santificar, que aquilo não irá nos fazer bem, que aquilo não irá proporcionar para a nossa caminhada um crescimento, um progresso, que muitas vezes talvez vai trazer mais aborrecimento, mais dor de cabeça, mais complicação, vai trazer para nós situações muito mais dolorosas. Então, tudo aquilo que for para o engrandecimento do Espírito, o Senhor nos dará. E aí o Emmanuel, ele comenta da seguinte maneira esse versículo. Ele diz assim: um pai terrestre, e aqui pense no pai e na mãe, não obstante o carinho cego, que isso é lá de mãe, né, gente? Carinho cego é lá de mãe. Venhamos e convenhamos. Não obstante o carinho cego, com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Aí vamos lembrar que são dádivas proveitosas. Porque como os pais geralmente são cegos para os filhos, é muito difícil um pai que vê o defeito do filho e que aceita que outra pessoa veja. Por quê? Porque quando é ele que vê, ele vê coberto desse carinho cego. Não, ele é desse jeito, vai crescer. Não, ele é desse jeito, mas vai melhorar com o tempo. Não, ele é assim, mas é porque foi mimado demais. Não, ele é dessa forma, porque... E aí a gente esquece de um conselho muito sábio do Evangelho, que é: quando surgiram os primeiros brotos, as primeiras ervas daninhas de egoísmo e de orgulho, qual é o papel de todo pai, de toda mãe? Arrancar aquela erva daninha para que ela não cresça e ganhe forças. É por isso que hoje em dia muitos pais estão vivendo em casa comandados pelos filhos. É uma criança de 4 anos de idade, de 3 anos de idade, que manda no pai e manda na mãe. O pai e a mãe só fazem absolutamente o que eles querem. Quando é avô e avó, aí pronto, o negócio piora muito, assim, 100%. Por quê? Porque o avô e a avó são mais besta do que o pai, do que a mãe. Minha mãe dizia assim: mãe cria e vó estraga, né? A minha mãe diz muito isso. E ela hoje é vó e ela sabe disso, né? Então, quando a gente começa a olhar para os filhos, né, para os netos, geralmente a gente não aceita que ninguém aponte um defeito no seu filho. Porque a gente tem esse carinho cego. E esse carinho cego faz com que muitas vezes a gente perca os frutos do que eles chamam de dádivas proveitosas. Porque o que são dádivas proveitosas? Tudo aquilo que você aprendeu com sua mãe, que você aprendeu com sua mãe, que eu aprendi com minha mãe, que nós aprendemos com os nossos pais, à base de disciplina, respeito, consideração e às vezes até de umas boas palmadas, tudo aquilo que a gente aprendeu serviu de crescimento para o ser humano de bem que nós somos hoje. Se não fossem as limitações dos nossos pais, porque limite é uma coisa que existe para ser dado, mas tem gente que não entende isso.
Na minha casa, eu me lembro muito bem, outro dia eu estava lendo um texto do próprio Emmanuel, que me deixou muito feliz, porque hoje em dia eu agradeço minha mãe todas as vezes que eu me referi a ela, chamando ela de você. Ela disse: você não, eu sou senhora, eu sou sua mãe, você me deve respeito. E ela fazia isso comigo e fazia isso com todos os filhos. E hoje em dia eu entendo por que ela fazia aquilo, porque lá no Evangelho tem honrar vosso pai e vossa mãe. Honrar vosso pai e vossa mãe é ter para com eles respeito, consideração, colocá-los numa situação que é superior à nossa, porque se eles não fossem superior a nós, nós não seríamos filhos, nós seríamos os pais dos nossos pais. Se eles estão na condição de pai e de mãe, é porque eles são superiores a nós. Porque ninguém confia maternidade e paternidade a alguém que não esteja no patamar espiritual um pouquinho melhor do que aquelas criaturas que renasceram lá dentro. Só, Adriana, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, minha mãe nunca quis saber de mim. Aí vai ser um problema que vocês vão resolver lá no mundo espiritual, porque tem uma razão para isso. Porque nenhuma mãe carrega um filho 9 meses na barriga no intuito de depois abandonar ele. A não ser que haja um processo expiatório muito grande. Haja aí um processo muito grande de expiação. E se a dor do abandono é em quem foi abandonado, então é porque eu que devo. A dívida é minha. Porque eu nasci, depois que eu nasci, a minha mãe me entregou para várias famílias e até quase 7 anos de idade eu fui criada em vários lares diferentes. Depois eu voltei para casa. Ela me levou de volta para casa depois de uma série de circunstâncias. De quem era o endividamento? Era meu ou era dela? Era meu, porque era eu que estava sofrendo. Era meu, a dívida era minha. Né? A dívida era minha. E graças a Deus que eu paguei. Porque hoje em dia eu e minha mãe é um amor e a gente tem uma relação maravilhosa. Então, quando a gente pensa em dádivas proveitosas, que a gente vai dar para os nossos filhos, que nós vamos deixar para os nossos filhos, essas dádivas proveitosas, elas são os ensinamentos, os conselhos, as orientações, mas acima de tudo, os exemplos. Gente, não adianta a gente dizer em casa: olha, não beba, não beba. Beber cachaça não é um negócio bom. Mas todo final de semana tem cachaça dentro de casa, seus filhos vão aprender a beber. Não adianta a gente dizer: não fume, não fume. E você anda de vez em quando com um cigarro no bico, na frente dos seus filhos, eles vão aprender a fumar. Porque não é o que você diz, é o que você faz. E às vezes a gente diz uma coisa e faz outra, e a criança, ela cresce entendendo que mentir é uma coisa natural. Por quê? Porque a sua conduta é uma conduta mentirosa. Porque eu digo: você não vai fumar, você nunca vai fumar. Mas aí você pega e tem um cigarro dentro de casa. Ou ele vê você fumando lá no quintal. Ele vai entender que eu posso me enganar, eu posso enganar a mim mesma. Eu posso enganar quem eu sou, né? Então, dádivas proveitosas são aquelas advindas da nossa conduta. Porque não adianta criar filhos cercados de tudo do bom e do melhor. Não adianta criar filhos dando para eles tudo o que eles querem, porque pelo que essas criaturas vão lutar? Por que elas vão lutar? Pelo que elas vão lutar se elas tiverem tudo o que elas quiserem? Quando é que a gente vai buscar as coisas? Quando é que a gente luta pelas coisas? É quando a gente não tem. A gente luta pelas coisas é quando elas faltam. Agora, se eu dou tudo que a criança quer, ela chora, se perder, se joga no chão, faz chantagem, e você vai lá e dá. Ela vai lutar pelo que na vida dela? Qual o objetivo de vida dessa criatura? Então, dádivas proveitosas que o Emmanuel fala aqui são aquelas que vão levar ao crescimento da criatura, que vão levar ao crescimento daquele ser. Não adianta a gente acatar a toda chantagem. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram de uma moça de 16 anos de idade, numa rodoviária, se jogando no chão, igual aquelas crianças dentro do supermercado, esperneando, batendo as pernas, gritando com a mãe, porque ela queria um iPhone 16 e a mãe tinha dado para ela, acho que era um 14. Minha gente, um iPhone, R$6.000, preço de uma moto.
Ela já tinha um, mas não era o que ela queria. E ela fez um escândalo dentro dessa rodoviária e filmaram e jogaram no Instagram. Por que aquela menina cresceu daquele jeito? Fazendo aquele espetáculo. Porque essas dádivas proveitosas não foram plantadas nela. Certamente, quando ela era criança, ela fazia exatamente aquilo e todo mundo atendia à vontade dela. E ela cresceu achando que aquele é o único jeito de conseguir as coisas. Ela vai sofrer muito no mundo. Porque no dia que ela não conseguiu o primeiro emprego, que disseram, não, seu currículo não está bom. Você não vai conseguir esse emprego. Ela vai se jogar no chão e vai se espernear. No dia que acabar o primeiro namoro, no dia que o primeiro namorado dizer, não lhe quero mais, ela vai se jogar no chão e vai se espernear. No dia que ela não tiver dinheiro para comprar a roupa de marca que ela quer, ela vai se jogar no chão e vai se espernear. Então, se a gente não der limites, né, não tiver limites e explicar muito claro o que são esses limites, se a gente não estabelecer esses limites, vai chegar um momento em que serão os filhos que vão mandar os pais. Por isso que muitos, hoje em dia, dentro de casa, porque não colocaram limites, porque não souberam dizer não na hora certa, pega o cartão do pai, pega o cartão do avô, vai no banco, faz empréstimo, pega as coisas escondidas dentro de casa, sem avisar para o pai, sem avisar para a mãe, porque faltou. Plantar no coração dessas criaturas o que o Emmanuel chama de dádivas proveitosas. Ensinar o limite, ensinar respeito, ensinar para essas criaturas responsabilidade. Então ele diz assim, por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante nossas súplicas? Se nós sabemos dar dádivas proveitosas para os nossos filhos, ou pelo menos deveríamos saber, se nós procuramos atender todas as vontades dos nossos filhos, e às vezes os pais, quando não têm condição de fazer as coisas pelos filhos, eles sofrem, né? Ficam angustiados porque não podem dar tudo que o filho quer, não podem fazer tudo que o filho quer, e aí eles esquecem de uma coisa. Deus é muito sábio. Deus é muito sábio. Por que Ele é muito sábio? Porque Ele só dá para cada um de nós aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita e aquilo que a gente vai saber administrar. Tem muita gente que adoraria ter muito dinheiro para fazer tudo o que quer. Provavelmente essa criatura não saberia lidar com o dinheiro, porque ela com pouco às vezes se endivida, imagina ela com muito. Às vezes a gente queria muito ter uma vida muito luxuosa, com tudo que o mundo chama de felicidade. Que o mundo chama de felicidade é ter dinheiro, é ter carro, é viajar, é fazer o que quer, ir para a festa, é fazer o que quer e bem entende. Se com pouco a gente já faz tanta besteira, imagina se a gente tivesse muito. Então Deus, Ele é muito prudente. Ele é prudente, Ele não deixa de ouvir as nossas súplicas. Ele não fica nem surdo e nem imóvel diante das nossas súplicas, mas Ele atende aquilo que é proveitoso. Ele só atende o que é proveitoso. Não adianta a gente suplicar 1 milhão de coisas. Ele só vai atender aquilo que é proveitoso para a nossa caminhada. E se a gente entende isso, a gente começa a se resignar diante de Deus. Por quê? Porque, Senhor, se Tu não me deu, se Tu não me concedeu, é porque não era para o meu bem. E se não era para o meu bem, muito obrigada. Isso é resignação. E eu vou continuar vivendo a minha vida e caminhando, buscando outras coisas para a minha caminhada. E a gente precisa ensinar isso também para os nossos filhos. Ensinar para eles que, diante de determinadas circunstâncias, é preciso a gente se resignar. Porque nem tudo que nós vamos pedir para Deus, porque Ele é Deus, e a gente vai pedir, geralmente a gente pede na hora do desespero, na hora da aflição, na hora da dificuldade. Não é porque a gente está passando por esse tormento e vai pedir para Ele, não é tudo que a gente vai pedir, Ele não vai, Ele vai ter que dar. Nem tudo que nós pedimos vai ser atendido. Por quê? Porque a gente só vai ter atendido aquilo que é proveitoso para a nossa caminhada. Eu estava brincando com uma colega minha, dizendo para ela que ela vive
Então, pelo amor de Deus, não insiste não, desabar um pouco Santo Antônio. Por quê? Porque, minha gente, se até agora não aconteceu, é porque está te protegendo de um mal maior. Te protegendo. E a gente não se dá conta disso. A vida está dizendo pra gente, a vida está mostrando. Ela mostra, olha, isso aqui agora não. Se você não recebeu até agora, é porque você não tem condição de receber aquilo agora. Porque aquilo vai ser um problema na sua vida. Aquilo vai ser um empecilho na sua caminhada. Então, olha para aquilo e diz, meu Deus, a vida disse tanto não, é melhor não insistir. Porque quando chegar o momento vai acontecer naturalmente. Então, nem tudo que a gente pede para Deus, Ele irá nos atender. Ele vai dar sempre aquilo que é proveitoso para a nossa caminhada, para o nosso crescimento. Aí o Emmanuel diz assim, o devotamento paternal do Supremo Senhor é o devotamento de Deus conosco. Ele é supremo. Nos rodeia em toda parte. Deus cuida de nós em toda parte. Vocês foram todos dormir ontem à noite na certeza que acordariam agora de manhã. Quem era que garantia que a gente ia estar acordado agora de manhã? Quando a gente dorme à noite, ninguém garante que a gente vai acordar no outro dia de manhã, não. A gente deita com a fé, com a esperança de acordar no outro dia. Ninguém garante. Primeiro porque a gente se cuida muito mal. Não faz uma atividade física, come tudo que tem pela frente, bebe, fuma, não cuida do corpo como deveria. Como é cuidar do corpo como deveria? Fazer uma atividade física, evitar álcool, evitar cigarro, evitar excesso de açúcar, evitar excesso de gordura. Normalmente a gente não liga para essas coisas. Quando a gente está com fome, quer comer. Eita, não é bom comer. Né? Come até cansar. Né? Quando a pessoa vai, a pessoa tem um hábito de beber, que senta no bar para beber, ela bebe, e quando ela não cai, ela não para de beber. Então, os excessos todos, eles adoecem, maltratam o corpo. E aí a gente às vezes está aqui vivendo aparentemente uma vida tranquila e não sabe se está pré-diabético, não sabe se está com uma gordura no fígado, não sabe se está próximo de ter um AVC. A gente não sabe. Por quê? Porque não se cuida. E a gente pode dormir hoje e não acordar amanhã. Mas a gente confia. E quem é que cuida de tudo isso, do nosso sono, da nossa caminhada? É Deus. Tem alguém dizendo no seu coração, bater nesse momento? Bate, coração. Vai lá, bate. Não tem. Tem alguém dizendo que é para o seu pulmão respirar? Não tem. Tem alguém dizendo que o seu sangue precisa circular no seu corpo todo, porque se não circular no seu corpo todo dá trombose e você morre? Não tem. Quem é que dá todos esses comandos para os seus olhos enxergarem, para o seu sangue correr no seu corpo, para o seu coração bater, para o seu pulmão respirar? Quem é que comanda tudo isso? É Deus. Então Ele cuida de você o tempo todo. Só que a gente só enxerga Deus na hora das coisas que a gente deseja. A gente só enxerga a presença de Deus quando são atendidas as nossas vontades. E existe uma diferença muito grande, né? Existe uma diferença enorme entre desejo e necessidade. Porque eu posso ter o desejo de ter uma casa com uma garagem grande, com um terraço grande, com uma sala grande, com uma cozinha grande, com 5 quartos, né? Com uma piscina na frente. Isso aí é desejo. Mas qual é a minha necessidade? É ter um teto que me abrigue do sol e da chuva. Se ela tiver um cômodo, é meu lar. Se ela for coberta de palha, é meu lar. Se ela for coberta de telha, é meu lar. A minha necessidade é de me proteger das intempéries da vida. Mas a gente está sempre buscando mais. Tem uma casa que tem 2 quartos, eu vou construir um terceiro. Aí constrói o terceiro quarto, eu vou construir uma área atrás. Aí eu vou construir mais uma área na frente. Eu vou fazer um puxadinho do lado. E aí a gente vai atendendo às vontades, os desejos, não às necessidades. Quantos pés a gente tem? 2. Tem gente que se pudesse tinha 100 pares de sapato. Toda vez que fosse sair de casa era muito diferente. Quantos pares de sapato a gente precisa normalmente, que a gente calça? A necessidade real
É um. É um chinelo, uma sandália, um sapato, um tênis. Entendeu? E quando você tem condição de ter mais de um, toda vez que você comprar um novo, dê um que você já tinha, o mais velho, para alguém que não tem. Toda vez que você adquirir um novo, dê uma coisa, dê novo para alguém, tire algo do seu guarda-roupa. Essa é uma filosofia para a vida, para tudo. Toda vez que você adquirir algo, doe algo que você tem. Por quê? Porque, gente, Deus, Ele cuida de nós. Porque é igual a escola de criança. Todas as vezes que Deus atende os nossos apelos, Ele atende observando o que vai ser melhor para o nosso crescimento. Toda vez que Ele diz não, que você não recebe algo que você pediu muito a Deus, Ele também está fazendo, porque Ele sabe que aquilo seria prejudicial para a sua caminhada. Então, os nãos que a vida vai nos dando, vai nos mostrando o que é necessário e o que não é necessário para a nossa caminhada. Eu já não sou flor que se cheire, né? Imagina se eu tivesse nascido bonita, rica, alta, pelo menos com 1,68 m, né, de altura. Eu não era gente, né? Não era gente. Então, Deus sabe o que faz com a nossa vida. Ele sabe. Ele sabe tudo que nós recebemos de Deus é para o melhor. Por isso que o Emmanuel diz assim: é bom nós observarmos que o Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, compreender esse entendimento. Como é que eu vou compreender esse entendimento? Que tudo, o fato de eu estar respirando, meu coração está batendo, meu cérebro está funcionando, o sangue está correndo nas minhas veias, tudo, absolutamente tudo que está acontecendo nesse momento, você ter acordado, você está hoje com saúde, se não tiver 100% de saúde, mas está aqui, não está no leito de hospital, não está numa UTI, não está numa situação de adoecimento, tudo, absolutamente tudo que você tem hoje na sua vida é cuidado de Deus com você. E é bom a gente entender isso, porque Ele atende aquilo que é para a nossa melhoria, Ele atende aquilo que é para o nosso crescimento. Se a gente entende isso, a gente para de se revoltar, para de olhar para o outro com inveja, para de olhar para o outro com despeito, para de olhar para a vida do outro e de se comparar, porque uma das piores coisas que o ser humano pode fazer é se comparar com os outros. Porque se a gente for se comparar, a gente nunca se compara com alguém que está numa situação abaixo da nossa. Geralmente a gente se compara com alguém que está acima. E aí a gente sofre. Por que a gente sofre? Porque a gente se compara geralmente com as pessoas que têm mais do que nós temos. E a gente vai sempre sofrer. Então, é lembrar que tudo que chegou na nossa vida até hoje, tudo que a gente tem até hoje é dádiva de Deus. Aí ele diz assim, ó: lembremos-nos de que a providência divina, ela age para o bem infinito. Tudo que está acontecendo na nossa vida hoje, se não for consequência dos nossos erros, porque às vezes a gente não se dá conta disso, mas eu estou semeando hoje o que eu plantei ontem. Quando eu era criança, meu pai trabalhava com solda, eu era soldador. Eu chegava em casa com o rosto todo queimado, vermelho, porque não tinha aquela máscara de proteção, né? Não tinha. E a minha mãe, cansei de ver minha mãe carregando lata d'água na cabeça para lavar roupa, porque ela lavava roupa para as pessoas. E nós éramos 5 filhos, então nós éramos 7 dentro de casa. Não era uma vida fácil. Eu dividia o tênis e a farda com a minha irmã para poder ir para a escola. Ela ia de manhã e eu ia de tarde. A gente não tinha caderno, não tinha livro, a gente recebia tudo do governo, porque o governo era quem dava. E a minha mãe só tinha a 4ª série do ensino fundamental. E o meu pai não tinha concluído nem a 4ª série, ele só tem a 3ª série do ensino fundamental. Quando a gente cresceu, minha mãe foi fazer ensino médio. Ela foi estudar. Ela fez o ensino médio, ela fez terminou o fundamental, fez o ensino médio, depois ela fez o pedagógico.
Depois ela veio no 4º ano adicional e ela se tornou professora. Porque naquela época nem precisava de curso superior. Bastava a escola normal e o 4º ano adicional. Ela se tornou professora. E meu pai continuou trabalhando. Acabou que ele conseguiu um emprego na repartição pública, foi onde ele ficou e se aposentou. Nós éramos 5 filhos. A minha mãe dizia todo dia assim pra gente: filho de pobre não herda nada, só dívida. Então estude. Estude, meu filho, estude. E ela dizia isso todo dia para os filhos, para todos os filhos. Só que ela não dizia só estude, ela mesmo foi estudar. Ela foi terminar o ensino médio com muita dificuldade, lavando roupa o dia inteiro, no sol quente, numa pia, no meio do sol quente. Ela ia de noite para a escola estudar. O meu pai brigando, dizendo que ela não estava indo para a escola, era para ser sem vergonha, porque ela queria namorar, porque ela era muito nova, muito bonita, né? Porque ela sempre foi muito bonita. Meu pai brigando, mas ela foi, terminou os estudos dela, se formou e se tornou professora. Aí todo dia ele está dedicado: menino vai estudar, menino vai fazer isso, menino cadê as coisas do colégio? E você não senta na mesa, deixa eu ver bem aqui seu caderno, o que você está escrevendo lá na escola. Traga bem aqui seu caderno, deixa eu ver o que você está anotando, o que você está estudando na escola. Você não chama, deixa eu ver bem aqui como é que estão as notas. Você não vai na escola saber como é que estão as notas desses meninos. Você não vai estudar, porque para eu melhorar de vida, eu não posso esperar cair do céu, não. Eu tenho que me mexer e fazer alguma coisa. E na nossa casa, a gente só conseguiu melhorar de vida porque a minha mãe estudou, eu estudei, meus irmãos todos se formaram. E se formaram porque a gente tinha dinheiro? Não, porque a gente era vontade de mudar de vida. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Meus irmãos todos estudaram em escola pública. A gente nunca pagou um dia de escola particular. Nunca. Então, quando é que Deus atende às nossas súplicas? Quando eu peço: Senhor, me dá força e coragem. Eu quero voltar a estudar para ser exemplo para meus filhos. Me dê força e coragem. Quando eu peço para Ele paciência, me dê paciência para eu lidar com a minha sogra. Me dê paciência para eu lidar com a minha mãe, que já é idosa. Me dê paciência para eu lidar com o meu companheiro, que vive bebendo, gasta o dinheiro das contas, gasta o dinheiro da comida, com bebida. Me dê tolerância, me dê força, saúde para eu poder trabalhar. Essas coisas, Deus atende. Agora, às vezes a gente quer pedir a coisa material. Queria tanto, Senhor, dinheiro para comprar meu abadá, uma perifolia. Não espere que Ele vai dar esse dinheiro, não. Você pode até arrumar esse dinheiro, mas tenha certeza, não é para o abadá da perifolia. É para você fazer alguma coisa útil dentro da sua casa. Só que a gente faz o quê? Troca o útil pelo fútil. Tem gente que passa o mês de julho com toda a perreira e não paga conta de água, não paga conta de luz, não come direito para comprar uma abadá ou para estar no meio da festa do perifolia. Gente, são escolhas. E aí o que acontece? Às vezes eu estou hoje colhendo aquilo que eu plantei ontem. Se eu deixar de pagar as contas de água, de luz e a casa agora em julho, para perifolia, quando chegar em agosto, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 contas de água, 2 contas de luz, 2 aluguéis, 2 prestações da casa. Vai ficar mais difícil de pagar em agosto do que era pagar em julho. Porque em julho era só uma e a gente já passa muito aperreio. Então, quando a gente pede as coisas para Deus, a gente tem que lembrar que Ele está sempre agindo para o nosso infinito bem. Então, a gente tem que saber pedir. Não peçam a Deus paciência. Porque se vocês pedirem para Deus paciência, Ele vai mandar todo dia uma pessoa que vai treinar a sua paciência. Todo dia vai chegar uma situação para testar a sua paciência. Peça para Deus coragem, peça para Deus força, peça para Deus sabedoria, para você aprender a lidar com a situação difícil. Mas não peça paciência para Deus. Porque se você pedir paciência para Deus, Ele vai mandar alguém para testar a sua paciência todo dia. Vai ser o menino, vai ser o marido, vai ser o vizinho, vai ser a sogra, vai ser o patrão. Não peça paciência. Isso eu já aprendi. Eu não peço paciência para Deus mais de jeito nenhum. Não peço, porque a gente é testado, né? A gente é testado. Então, o irmão diz assim: ele aconselha a gente a nos libertarmos da atmosfera que sufoca.
Por quê? Porque quando chega a tempestade, e a tempestade são os problemas que vão aparecendo na nossa vida, quando chega a tempestade, normalmente o que a gente faz? A gente se sufoca e se desespera. E no desespero, a gente pede qualquer coisa para Deus. Pede qualquer coisa. Então, a gente precisa ter calma. Na hora que você quiser pedir alguma coisa para Deus, escolha aquele momento que você estiver mais tranquilo. Vá no seu quartinho, converse com Ele, diga: Senhor, o Senhor está enxergando, a minha vida não está fácil, a minha vida está difícil. Eu sei que eu devo estar colhendo o que eu plantei, mas eu te peço, Senhor, tem misericórdia dessa pobre alma. Me auxilia no que você puder, para que eu possa encontrar uma saída para esses problemas. Por quê? Porque depois que a gente conversa com Deus, a gente tem que prestar atenção nas coisas. Porque a gente tem que fazer a oração e ter atenção. Porque às vezes a solução chega e a gente nem enxerga. A gente fecha a porta na cara da solução. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Faz a oração e prestar atenção. Porque as respostas elas chegam, o auxílio chega. É só a gente observar. É só a gente atentar. Só que muitas vezes a gente rejeita o auxílio. Tem um senhorzinho que ele passa sempre na porta da minha casa. De vez em quando, acho que ele vai calcular assim o tempo, a cada 2 meses, 1 mês e meio, ele passa na porta da minha casa, ele anda numa bicicleta com uma enxada, um facão, normalmente uma pá na garupa da bicicleta. E ele passa na porta das casas e ele bate lá no meu portão toda vez: bora limpar o mato aqui da frente da casa. E eu já sei que ele está fazendo aquilo, que ele é ganhando o pão dele, é o bico dele, eu digo: vambora. E aí ele vai, limpa tudo, junta tudo. Se a hora que tem alguma coisa para fazer dentro, quer que eu corte alguma planta, que eu corte alguma coisa, aí às vezes eu levo ele, tem uma grama na porta da minha casa, ele corta a grama. E aí ele sai, eu digo: quanto é que é a limpeza? Ele diz: não tem nada não, a senhora me dá o que a senhora puder. Aí geralmente eu dou para ele 20, 30 reais, dependendo do serviço. Aí ele faz isso todo o dia inteiro, ele sai rodando nas casas fazendo isso. Aí um dia eu sentada lá, falei, pedi uma água, levei água, fiquei conversando com ele. Aí eu disse: senhor fulano, ele me disse o nome dele, mas não vou dizer que o nome é Farrofo Chico, né? Eu vou dizer: senhor fulano, o senhor faz isso todo dia, meu filho. Todo dia o senhor sai nessa bicicletinha, todo dia. O senhor roda ele pedindo todo dia. E sai na casa de um e de outro perguntando quem é que quer que eu limpe o mato na porta da casa. Porque geralmente as pessoas não se importam muito com o mato que cresce ali no esgoto, né? Aí eu disse: e o senhor sobrevive e disse: porque eu já tentei arrumar emprego, mas como eu tenho um problema de saúde, toda vez que eu tento arrumar um emprego, na hora que chega no exame médico, eles rejeitam, porque aí eu não posso ir nem para cima, nem para lugar nenhum. Então, eu tinha que arrumar um meio de sobreviver, de comer. Então, eu peguei minha bicicleta e os instrumentos. O que eu sei fazer na vida é isso. E vou trabalhar. E o senhor consegue sobreviver? Consigo, minha filha. Tem dia que eu tiro 100 reais, tem dia que eu tiro 80, tem dia que eu só tiro 60, mas os 100 reais, os 80 e os 60 que eu tiro já é o suficiente para eu comer naquele dia e para minha Zé comer naquele dia, porque só eu e ela, a gente ainda não está aposentado. Você imagina o que é o esforço de uma pessoa dessa. Ele passa o dia andando de bicicleta no sol. Normalmente ele não almoça, ele só come quando chega em casa. Ele só vai chegar em casa 4 horas da tarde. Ele sai de casa às 5h30 da manhã. Ele disse que toma um café escoteiro. Eu perguntei para ele o que era um café escoteiro, que eu nunca tinha ouvido essa expressão. E ele disse: é um café puro, sem nada, só o café preto. Ah, entendi. Então, gente, quando a gente quer uma solução, às vezes bate. Ele recebeu não de vários empregos. Ele foi recebendo não, mas ele encontrou uma saída. Ele foi inspirado, com certeza, por Deus para fazer aquilo que ele sabia fazer melhor. Então a gente precisa se acalmar, perder a ansiedade e o desespero e olhar para as situações, porque as soluções aparecem. Elas aparecem. Às vezes a gente aqui diz não para elas. Deus, diz aqui o Emmanuel, né? Liberta normalmente a nossa mente
dessas forças que vão nos asfixiando, sufocando, ele vai acalmando, vai tirando a revolta, vai tirando a raiva, vai tirando, né, o desespero, para que a gente possa enxergar uma solução. Porque todo mundo passa pela raiva, pela revolta e pelo desespero. Todo mundo passa. Né? Imagina se acordar um belo dia, depois de você ter trabalhado muitos anos, ter estudado muitos anos, você acordar um belo dia e receber uma notícia de que a sua casa não lhe pertence mais, seu carro não lhe pertence mais, nem sua conta bancária lhe pertence mais, porque a Receita Federal confiscou tudo, por causa de um erro que foi cometido por um contador há quase 10 anos atrás. E você descobriu que você ficou sem nada, porque o contador errou a sua declaração de imposto de renda. E você olhar para o lado e dizer assim, nada que eu achava que era meu me pertence. Dá duas coisas, ou você enlouquece, ou você entende de uma vez por todas que absolutamente nada aqui é seu. Nada. E aí não adianta o desespero, não adianta morrer, não adianta se matar, porque uma hora esse problema se resolve. Porque esse problema apareceu, ele tem solução. Então, a gente tem que começar a olhar para a vida com um pouquinho mais de confiança em Deus, porque Deus dá sempre. Ele sempre dá. Aí ele diz aqui, Deus defende a flor com espinhos, protege a plantação útil com adubos desagradáveis, sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também no ciclo das lutas planetárias, acontecimentos, aquilo que parece desastroso, aquilo que parece o fim da nossa vida, aquilo que parece o fim da nossa jornada, né, em nossa vida particular, em nossa vida, representa escoras para o nosso equilíbrio e o nosso êxito. Olha, gente, há dificuldades. Os problemas que nós enfrentamos são escoras para o nosso equilíbrio e para o nosso êxito. A gente está passando por um momento de testes. Se você for aprovado nesse teste, sua vida vai melhorar muito, mas o grande problema é que a gente se revolta contra os testes. A gente se revolta contra ele. É como se um aluno que está na escola, a professora desse uma prova e ele ficasse com tanto ódio da prova que ele rasgasse a prova e não vou fazer essa prova. Como é que ele vai passar de ano se ele não fizer as provas? Como é que ele vai mudar de série se ele não fizer as provas? A mesma coisa com a gente na vida. A gente não pode se revoltar contra as nossas provas. Por quê? Porque a gente está progredindo. Cada prova que você vence é um progresso que você alcança. E aí ele diz aqui, os fenômenos que são interpretados como calamidades normalmente trazem enormes benefícios para o progresso da humanidade. Vocês lembram agora no Rio Grande do Sul, no início do ano, aquelas enchentes que carregou casa, pessoas, fazendas inteiras, centenas e centenas de gados, de porcos, morreram afogados, pessoas que eram milionárias, perderam absolutamente tudo, ficaram sem nada, nem ter onde morar. O mundo inteiro se movimentou para ajudar o Rio Grande do Sul. O mundo todo se comoveu. Quem não pôde ajudar com dinheiro, ajudou com oração, com prece, com bons pensamentos. A gente vê nesses momentos de calamidade, a gente se torna melhor. Vocês lembram do Covid-19? Quantas pessoas morreram e a gente ficava sentida, a gente ficava em oração, a gente ficava pedindo por aquela família, né? A gente ficava buscando em Deus fortaleza, força, coragem para sustentar as pessoas no momento de dificuldade. Então, as calamidades, elas trazem benefícios, sim. A gente se torna melhor. A gente melhora o coração quando passa por elas. E aí o Emmanuel aconselha no final do texto dizendo assim: roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina. Peça para Deus a bênção da luz divina. Todas as vezes que você tiver que pedir algo para Deus, peça para Ele a bênção da luz divina. Senhor, derrama sobre mim a bênção da tua luz. Porque você é protegido pela luz de Deus, você está protegido de tudo. Peça a Deus a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Porque, gente, quando a gente está com um problema, o que acontece? Você começa a pensar naquele problema e você só fica nele, você não sai. É o tempo todo dentro do problema, é o labirinto do
do problema. A gente não consegue sair lá de dentro. Então, quando você tiver um problema que ele fica martelando, e você não consegue nem dormir, você lembre-se de Deus e diga: Senhor, derrama a luz divina sobre o meu coração e sobre a minha mente. E pode até botar uma mãozinha no coração e outra mão na cabeça e pedir a Deus a bênção da luz divina, para você sair desse labirinto sem fim do problema, para você enxergar a solução. Toda vez que tiver um problema na sua vida, você olha para ele e diz: esse aqui é o problema. Qual é a solução? Onde é que está a solução desse problema? Não fique pensando no problema. Fique: Senhor, me mostra a solução, me mostra a solução. Derrama a tua luz sobre mim para que eu enxergue a solução, Porque a solução tem. Imagine aí o pior problema que você já viveu na sua vida, aquele que você achou que você ia se desesperar, que não ia ter solução nunca. O pior problema que você já viveu, ele foi resolvido? Se foi, é porque você já viveu. E com certeza, outros vão surgir. Outros problemas irão surgir. Então, é focar na solução e não no problema. E aí ele diz: não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem a caminho. Vem pela nossa vida comum. Geralmente o socorro chega a nós através de angústias e desenganos. Por quê? Todas as vezes que você tem uma grande desilusão, que aquilo traz muita angústia e muita dor, entenda o recado de Deus. Ele está dizendo: aquilo não era para você. Se te angustiou, te trouxe dor, te trouxe lágrima, entenda, é Deus dizendo para você: aquilo não era para você. Se traz angústia, se traz tormento, não é para você. Não é para você. Então deixa embora. Seja o que for, deixa embora. Que às vezes a gente está, por exemplo, dentro de um relacionamento que só traz dor e angústia o casamento, só é dor e angústia. Não é para você. Se a pessoa quer ir embora, deixa ela ir embora. Como a gente diz, é livramento. Então deixa ela ir, seguir o caminho dela, porque a vida também vai ensinar para ela. Ela também vai encontrar um momento de angústia e de dor, porque todo mundo encontra. Todos nós passamos por esses momentos. Então ele diz assim: se chega em forma de angústia e de dor, lembre-se, é o aviso de Deus. São os avisos de Deus. Aguarda, no entanto, confiante a passagem dos dias. Espera passar mais uns dias. O tempo é nosso explicador silencioso. O tempo revela tudo. E revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Todos nós restauramos a nossa saúde espiritual, a saúde da alma, através da desilusão e do sofrimento. Quando a gente se desilude com algo que era muito importante para a gente, normalmente a gente passa pelo processo da dor. É normal, e do sofrimento. Mas se você se desiludiu e se está sofrendo, agradeça a Deus pelo aprendizado da desilusão e do sofrimento. E siga a sua vida. Espere os dias. Por quê? Porque se você passa por isso resignadamente, coisas melhores te aguardam logo adiante. Agora, a revolta nunca ajudou a gente em nada. Revolta nunca trouxe benefício nenhum para nós. Sabe o que é a revolta? A revolta é o orgulho dizendo: eu não aceito do jeito que a vida está me dando. Eu só quero se for do meu jeito. Isso é orgulho. Isso é orgulho. E quantas vezes a gente age assim na vida? Acontece uma situação que vai trazer desilusão, vai trazer dor, vai trazer sofrimento, que é para você aprender. E aí eu vou aprender o quê? A ter humildade. Porque eu acho que eu sou a melhor pessoa do mundo, eu acho que eu sou a mais gostosa do mundo, eu acho que eu sou a mais maravilhosa do mundo, eu acho que eu sou a que não pode ser traída, não pode ser enganada, não pode ser desiludida, não pode ser passada para trás. É o orgulho. E aí chega uma situação na nossa vida, muitas vezes, que diz assim: não, você como qualquer outro ser humano, você pode.
passar por uma traição, por uma desilusão, você pode passar pelo abandono, você pode passar pela rejeição, você não é melhor do que ninguém. E às vezes a gente acha que é muita coisa, é aquele impasse, aquele orgulho, quando na realidade nós somos criaturas ainda rastejantes no mundo, muito pequenininhas diante da grandiosidade de Deus. Nós não somos nada quando a gente olha para a matéria, e somos tudo quando a gente olha para o Espírito, porque nós somos filhos de Deus. Todas as potencialidades de vida estão dentro de nós. Então, se eu fui traída, se eu fui enganada, se eu fui passada para trás, se eu fui usada, se eu fui iludida, o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu preciso aprender? Porque eu não sou melhor do que ninguém. E aí a gente lembra que Deus dá sempre coragem, sabedoria, força, orientação. Quantas vezes um amigo seu lhe dá um conselho, que é o melhor conselho que você poderia receber, e você ignora? É doido, não vou fazer isso nada. E às vezes aquele amigo é um enviado por Deus, um anjo que Deus encaminhou para lhe dar aquele conselho. Porque Deus fala com a gente pelas situações, pelas circunstâncias e pelas pessoas. Pelas situações onde nós estamos, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo e pelas pessoas, aquelas que chegam até nós. São os conselhos de Deus, porque Ele dá sempre, tá bom? Então é isso, gente. Nosso estudo de hoje, do Pão Nosso, fazer nossa prece de encerramento. Espero que vocês levem para casa algumas reflexõezinhas desse momento. Pensem, cheguem em casa, conversem com Deus. Durante a semana, conversem com Ele. Seja qual for a dificuldade que você esteja passando, que você peça para Ele: Senhor, derrama a tua luz divina sobre mim, para que eu tenha discernimento, para que eu possa resolver isso com calma, com tranquilidade, e que a solução vai aparecer. Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, quem desejar, não precisa se não quiser. Agradecer a Deus por esses momentos de paz, de harmonia, de esperança, de reflexão. E pedir a Ele que derrame sobre cada um de nós, em regiões especiais do nosso corpo físico e espiritual, todo o medicamento que nós necessitamos, toda a luz que nós precisamos, a fim de que nós possamos reconstituir e recuperar as nossas energias físicas e espirituais, para que nós possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz, uma semana proveitosa, onde nós possamos também resolver os nossos problemas, que nós possamos ter sabedoria. E aquela sopa que vai ser servida ali, Senhor, leve o medicamento necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, gente.